Sabe aquela receita fácil e rápida que até você se surpreende com o resultado? Pois é, essa receita é tão prática que mesmo que você não tenha experiência, conseguirá fazer. Por isso, eu não poderia deixar de compartilhar com você. Vamos lá para o passo a passo? Olha só, já tenho aqui na minha geladeira a massa e o recheio pronto. Gente, é muito prático. Para você que vai trabalhar aí com seu delivery, você pode fazer isso daqui um dia antes e no dia seguinte você vai apenas modelar o seu salgado nessas forminhas aqui, ó, forminhas de alumínio. Muito prática para você que está começando, porque o canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando. Olha, você nem precisa modelar, apenas colocar aqui, olha, na forminha, já é a própria modelagem. O tamanho dessa forminha aqui, tamanho de 50 ml, mede 7 centímetros, olha, tá vendo? Eu já tenho aqui no canal esse recheio, essa massa, e eu vou mostrar aqui rapidinho como é prático fazer e colocar assim na geladeira. Aqui eu tenho 150 gramas de queijo prato e 150 gramas de presunto. Olha só, é um recheio solto. E para dar cremosidade, eu vou usar 200 gramas de requeijão cremoso. E você pode usar o requeijão cremoso aí de sua preferência. Só tenha o cuidado de comprar um requeijão cremoso assim, bem firme. É um copinho, é fácil de encontrar nos supermercados. 2 colheres de chá de orégano. Vou falar uma coisa para você. Eu amo esses recheios assim, que eu não preciso cozinhar, sabe? É prático demais. Para você que tem uma lanchonete aí, tem o seu delivery e você recebeu uma encomenda, esse tipo de recheio aqui, ele lhe salva na hora do aperto. Prontinho. Agora é só guardar na geladeira e a validade é de até 3 dias. Olha só que maravilha. Diva, posso congelar? Até pode, mas assim, já é um recheio tão fácil de fazer que você só compra o queijo, o presunto e o requeijão cremoso, mistura tudo, dá um toque especial ali com orégano ou com salsinha, você escolhe e coloca assim e fica fácil desse jeito aqui. Vamos para o próximo passo. É uma massa básica e serve para qualquer tipo de salgado. Hamburguinho, esfirra, enroladinho, pãozinho. É uma massa maravilhosa de trabalhar. Tenho certeza que você vai amar. Vamos precisar de 2 ovos, 20 gramas de fermento biológico seco, 1 colher de sopa bem cheia de sal, 150 ml de óleo, 70 gramas de açúcar, 450 ml de leite. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Se você quiser que essa massa fermente rápido, você vai colocar leite morno. Se não, você coloca o leite em temperatura ambiente, tá bom? Agora adicione 1 kg de farinha de trigo sem fermento. E se você não tem a batedeira profissional, não deixe de fazer. Por isso que eu estou fazendo tudo aqui na mão. Aí chega um momento aqui que eu não consigo mais misturar com a colher de pau. Aí eu vou colocar a mão na massa. Sempre sobra um pouco de óleo na vasilha, né? Aí você vai passar e vai sovar assim. Pronto, a nossa massa já está completamente sovada. Dica de milhões para a sua lanchonete ou para o seu faça e venda. É uma receita para você fazer aí sem você precisar modelar. Você pode adiantar a massa, não precisa você fazer a massa no mesmo dia. Olha para essa dica. Pegue um saco, coloque um pouco de óleo. Aí você vai fazer isso no saco, olha. Para espalhar o óleo. Segredo, viu? Não precisa deixar a massa fermentar. Anote isso aí no seu caderninho. Aí, olha, você vai tirar o ar
Você pode deixar na geladeira de um dia para o outro. Não deixe mais do que um dia, porque como a massa tem ovo, para que ela não estrague. Olha só que fácil e prático para o seu delivery. Ai, gente, cadê meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. O próximo passo aqui é dividir a massa. Olha como ela sai fácil, porque passamos aqui o óleo. Eu vou dividir aqui a massa em porções de 50 gramas. Aqui eu tenho 17 porções com peso de 50 gramas. Agora eu vou bolear. O que é bolear, Edva? É você pegar a porção da massa, dobrar, virar de ponta cabeça e fazer esse movimento aqui, que é o ato de deixar a porção da massa redondinha. Assim. E escreva mais uma dica aí no seu caderninho. Para abrir as porções da massa, você tem que deixar a massa descansar por uns 10 minutos. Porque se eu pegar uma porção dessa aqui agora e tentar abrir, eu vou conseguir? Vou. Mas sabe o que é que acontece? A massa, ela não vai abrir tão facilmente. Então, você tem que deixar descansar. Cubra a porção da massa, porque isso evita que a massa fique ressecada. Daqui a pouquinho eu volto. Eu gosto de untar as forminhas com um pouco de óleo. Não precisa muito, tá bom? Olha, pouquinho. O nosso maravilhoso recheio. A quantidade, uma colher de sobremesa bem cheia. Para fechar, você vai fazer assim. Vai fechar como se fosse uma trouxinha. É muito fácil. Olha, vai rodar assim e pronto. Colocar na forminha. Simples assim. Olha, para você que está começando, não tem modelagem melhor. Se você não quiser modelar aqui nessas forminhas, você pode nas marmitinhas maiores. Tem essa daqui e tem essa, que são as de 250 ml. Aí, para essa daqui, você vai separar 150 gramas. Aqui tem 50 gramas cada uma, né? Então, eu vou juntar aqui só para mostrar, para facilitar, tá bom? Se você for fazer nessa daqui, aí você vai colocar 250 gramas de massa. Não esqueça de passar óleo. Para finalizar, eu vou usar um ovo. Desse jeito que está aqui, você já pode levar para assar. Ou, se você preferir, você pode identificar. Como assim, Edva, identificar? Como eu já falei, essa massa ela é básica e você pode colocar o recheio aí de sua preferência. Só tenha o cuidado de padronizar. Como eu coloquei queijo prato, presunto e requeijão cremoso, aí, digamos que essa bandeja aqui seja de frango com queijo. É bom você identificar. Por exemplo, aqui, se fosse de frango, eu iria identificar essa daqui com orégano. Como essa é de queijo e presunto, eu vou identificar com queijo parmesão. Se você não quiser colocar o queijo parmesão assim em pedaço, você pode usar o queijo parmesão de pacotinho. Super combina, tá?
Agora eu vou levar para assar e lembre-se disso, você não precisa deixar mais a massa descansar. Isso é muito bom. Do jeito que está aqui, você já pode levar para assar, não precisa deixar a massa descansar mais. Só aquele descanso que eu lhe falei, que era para abrir no rolo. Porque como essa massa já passou a noite toda descansando na geladeira, então ali, ó, tá tranquilo. Aqui agora vou levar para assar. E o tempo de forno, Edva? Olha, o tempo de forno, isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 15, no máximo 20 minutos. Mas o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem uns 5 minutos. E não tente tirar da forma agora, deixe esfriar um pouco, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. E se você quer saber mais sobre salgados de lanchonete, eu tenho um mini curso onde eu ensino todas as dicas e segredos de uma produção de salgados. Imagine transformar sua produção de salgados em um negócio de sucesso. Eu sou Edva, do Bistrô dos Salgados. Se você quer ter conhecimento de como fazer salgados para a lanchonete em pouco tempo, este mini curso é para você. Ele é fácil e prático e com uma linguagem de fácil entendimento. Você aprenderá a preparar 10 receitas irresistíveis que fazem sucesso em qualquer ocasião. Além das receitas detalhadas, você terá acesso às dicas exclusivas sobre congelamento, fritura e armazenamento. Aprenda como atrair e fidelizar clientes e transforme sua cozinha em um negócio rentável. Eu vou te ensinar o passo a passo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Clique no link ou no botão abaixo e garanta agora mesmo seu acesso ao mini curso de salgados para a lanchonete. O curso ele é bem detalhado, mesmo para você que ainda não tem experiência. Já na primeira receita, você vai acertar. É só seguir o passo a passo com todas as dicas e segredos da produção. Prontinho, olha só. Fofinho, olha. E como a forma foi untada, olha só. Solta fácil. Vou cortar um aqui bem de perto para que você veja a qualidade desse salgado. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Olha, você pode colocar assim, 4 unidades, passar o plástico filme, coloque a sua etiqueta e entregue ao seu cliente. Quanto, produção, você pagaria em uma bandeja dessa? Acho que uns R$12, né? R$12, isso mesmo. E o preço de vendas, isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aí você pode estar aí, mas Edva, então como é que eu vou precificar os meus salgados? Eu tenho um e-book onde eu mostro todo o passo a passo para você precificar e seguindo o passo a passo você vai descobrir o preço de vendas dos seus salgados. E o melhor de tudo, não serve apenas para salgados, independente aí da sua receita. Tenho certeza que você vai conseguir e que nunca mais você vai ter essa sensação de que você está perdendo dinheiro. Será mesmo que você está lucrando? Vou deixar o link no comentário fixado para que você adquira já o seu e-book de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Vale a pena você comprar esse... Vale mesmo, viu? Gente, produção, tá um negócio sério, viu? Vale a pena você comprar esse e-book. E o preço é assim maravilhoso.